Olá, turma, tudo bem? Boa tarde. Hoje chegando aqui um pouquinho mais cedo para a gente fazer a nossa leitura, né? Mais um dia, graças a Deus. Hoje é sábado. Geralmente eu aproveito um pouquinho mais para fazer outras coisas aqui a respeito da palavra, algum estudo, né? Então a gente vem um pouquinho mais cedo para começar a nossa leitura. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e hoje a gente começa a leitura de 2 Coríntios. Essa segunda carta, né, de Paulo à igreja de Corinto, em que ele está indo para Macedônia e escreve então aos irmãos de Corinto. Vamos orar? Jesus, muito obrigada, Pai, por mais esse dia. Muito obrigada, Espírito Santo, por toda essa semana que nós passamos bem. Muito obrigada, Deus, pelo nosso trabalho até aqui. Muito obrigado pelo tempo de comunhão que o Senhor tem nos dado entre família, entre irmãos. Muito obrigada, Jesus, pelo discernimento espiritual que o Senhor tem nos dado desses dias da nossa vida. Muito obrigada, Deus, porque a Tua palavra tem sido lâmpada e luz para o nosso caminho diariamente, Jesus. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor fez até aqui nessa leitura, pelos irmãos que têm estado conosco aqui, Senhor, diariamente, lendo, sendo ministrado, Senhor, sendo convencido pelo Teu Espírito a respeito daquilo que nós precisamos transformar na nossa mente, transformar o nosso entendimento, Pai. Continua, Jesus, fluindo, Senhor, na nossa vida de dentro para fora. Queremos ser transformados à Tua imagem e à semelhança do Senhor, Pai, todos os dias da nossa vida. Jesus, muito obrigado pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos dá de comunhão com o Senhor. Através da cruz de Cristo, o acesso foi liberado para mim e para todos os meus irmãos que assim creem, Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada, Deus. Amém. Vamos lá, gente, então. Livro de 2 Coríntios, a carta, né, de 2 Coríntios, escrita por Paulo aos irmãos em Corinto, e Paulo está em viagem para a Macedônia nesse momento, ano 57 aproximadamente, depois de Cristo, e Paulo então começa a escrever para esses irmãos novamente. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender.
e espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Confiando nisso e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando planejei isso, será que o fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz com que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Paulo começa essa carta, irmãos, de maneira bem consoladora, né? De maneira bem amigável com os irmãos em Corinto. Ainda que ele perceba que eles não desejam muito a ida de Paulo para lá. Paulo percebe que os irmãos estão realmente rechaçando, né, a sua ida até lá. Eles não querem, eles acham que eles são autossuficientes já como igreja, que eles não precisam mais de Paulo, que eles são cheios do poder de Deus. E Paulo começa essa segunda carta, na verdade, consolando eles e dizendo estar consolado a respeito das muitas tribulações. Gente, se eu não entender o contexto histórico, principalmente desse momento, do que está acontecendo no Império Romano, a gente tende a ler essa carta de forma meio fora de contexto, ou a gente lê de forma meio abstrata, né, sem muita realidade. Paulo está escrevendo uma carta, não é algo que ele está escrevendo para irmãos daqui 100 anos lerem, não. Ele está escrevendo uma carta para aquele momento, para aqueles irmãos, para aquela cidade, para aquela igreja, né? É algo muito específico. Porém, a palavra de Deus ela é tão atemporal, ela é tão viva e eficaz que ela automaticamente alcança aquele momento da história e continua alcançando a minha vida e a sua vida todas as vezes que a gente lê essa passagem. Então Paulo começa a carta de 2 Coríntios, capítulo 1, dizendo que ele é consolado, mesmo estando em muitas tribulações, e esse consolo vem da parte do próprio Deus. Porque no momento em que nós somos atribulados, o próprio Espírito Santo traz a paz e o consolo necessário para aquele momento. E o Império Romano estava passando por uma perseguição terrível. A escassez, a fome, a crise econômica, a crise imperial, né, do próprio Império Romano, passando de imperador por imperador, e muitas traições e muitas disputas políticas. E muitas situações o povo estava passando, mas mais ainda a igreja de Cristo por se dizer cristãos. Então, não sendo suficiente toda a crise que o Império Romano já passava, ainda então agora os próprios cristãos passam realmente por muito mais tribulações só porque se dizem cristãos. Nós temos a própria arena lá de Roma, onde muitos irmãos do primeiro e no segundo século foram mortos pelos leões, por gladiadores, a morte simplesmente por empalamento, né? Que é aquela morte onde a pessoa é fincada numa estaca, literalmente, se torna uma tocha de fogo. Então tudo isso aconteceu no primeiro século e no segundo século, de forma muito forte, dentro do Império Romano, perseguindo os cristãos. E Paulo está dizendo que mesmo que diante de todo o sofrimento, a consolação que vem do Senhor é ainda maior para eles. Por quê? Porque a expectativa de todo cristão não está nessa vida, mas está na futura com o Senhor, na eternidade com o nosso Deus. Então tudo que a gente possa vir a passar aqui nessa terra
passa a ser totalmente temporal, né? A palavra é atemporal, mas a nossa circunstância ela é totalmente passageira, ela é temporal, ela passa. E graças a Deus por isso que a palavra de Deus não passa, mas a nossa situação, as nossas circunstâncias, elas passam. E Paulo diz assim: eu não quero deixar vocês sem saber notícias do quanto nós temos passado por muitos sofrimentos, por tribulações, por perseguição, para que vocês venham se orgulhar de que nós temos feito o trabalho do evangelismo, da pregação, com a ajuda de vocês e nos alegrando, porque vocês também fazem parte de tudo isso. Então Paulo traz um consolo e uma alegria ao coração dos irmãos a respeito dessa parceria, né, da igreja, desse conjunto de irmãos que se tornam então o corpo de Cristo. É disso que ele está falando nesse primeiro capítulo. 2 Coríntios capítulo 2. Por isso, resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza, pois se os entristeço, quem me alegrará senão vocês, a quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhes e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para Macedônia. Esse primeiro trecho aqui fala desses irmãos que estavam sendo, então, corrigidos, né? Desde a primeira carta até aqui, mas Paulo diz, se vocês perdoarem, se essa pessoa se arrepende, se vocês perdoam, eu também perdoo. Mas ele está triste nesse momento porque ele chega ali em Troade e não encontra Tito, e por isso que ele decide, então, viajar para a Macedônia. Vamos continuar. 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 até o finalzinho. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Então esse finalzinho ele fala do quanto, mesmo estando passando por dificuldades, por tribulações, o quanto ele se alegra por ser esse perfume de Cristo. E é engraçado que para as pessoas que rejeitam a Cristo, o nosso perfume ele vai exalar para a morte. A pessoa sente um cheiro e ela fala, você está fedendo, né? Porque a pessoa não aceita a nossa pregação. Mas para aquelas pessoas que vão sendo salvas, ela sente um perfume, um aroma maravilhoso. E isso é por causa da vida que exala de nós, por causa de Jesus, por causa da palavra. Jesus, ele exala esse bom perfume em nós. Mas para aqueles que perecem, que decidem, né, ficar em pecado, parece que a gente fede, a gente não tem um cheiro muito bom, porque aí o cheiro é para a morte, né? A pessoa está decidida a permanecer no pecado. Capítulo 3, gente, 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente?
Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Esse terceiro capítulo, Paulo vem falando para nós a respeito de um ministério, né, do Espírito Santo. E ele faz então todas as comparações aqui necessárias a respeito de Moisés, a respeito da lei dada a Moisés, a respeito de como Moisés ele tinha uma glória sobre a vida dele quando ele tinha os seus encontros com o Senhor, o quanto ele realmente manifestava a graça e a glória de Deus no momento em que ele ia para o monte, no momento em que ele orava, no momento que Deus ministrava a vida de Moisés e que ele voltava para o povo para ensinar. Havia uma glória sobre Moisés, mas essa glória ela não permanecia, essa glória ela desvanecia, a palavra fala, era desvanecente, né? Por quê? Porque a glória ia indo embora, conforme Moisés ia ficando ali, né, fora da presença de Deus, aquela presença de Deus ia se desvanecendo. Por quê? Porque Moisés não tinha, então, condições de permanecer com a glória de Deus todo o tempo por causa do pecado. Mas hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então essa glória de Deus, ela não está mais exteriormente, mas agora principalmente interiormente. E se manifesta, lógico, de forma através das nossas atitudes, através da nossa palavra. O Espírito Santo agora ele flui com esse rio de água viva de dentro de nós para todos aqueles que nós falamos de Jesus. E Paulo então está citando que a glória que havia em Moisés era muito grande, mas ela ia embora, ela se desvanecia. Mas a glória que está em nós, ela é insuperável, ou ela é muito maior, porque hoje nós temos o Espírito Santo constantemente conosco, diariamente, todo o tempo, 24 horas por dia. Aonde quer que nós estamos, aonde quer que a gente vá, a presença de Deus vai conosco e ela então não se desvanece. Pelo contrário, cada dia mais nós vamos sendo mais cheios da presença de Deus, transformados pela sua presença. Porque aí ele cita esse versículo que é tão lido, tão falado, gente, mas tão pouco entendido. Esse capítulo 3, versículo 16, 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
esse versículo, ele tem um trocadilho. Paulo faz muito isso nas suas cartas, nos seus ensinos. E se a gente não presta atenção, então, nos detalhes do que ele está dizendo, nas interpretações que ele quer que a gente faça, então a gente perde o sentido da coisa. Ele diz assim, ora, o Senhor, letra maiúscula, é o Espírito. Então ele está dizendo assim, olha, você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim, todos nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então ele está dizendo assim, ó, o Senhor, com letra maiúscula, né, o Senhor que você aceitou, o Senhor é o Espírito. Então, o Espírito de Deus é Jesus que nós aceitamos, é o Senhor e Salvador que nós aceitamos. Ele é o Espírito, ok? Ele é Deus. Então, a Trindade, ela se completa em si só. Mas ele está falando sobre a questão do senhorio, sobre Jesus ser Senhor sobre as nossas vidas, ser dono sobre nós, ok? Então, o Senhor é o Espírito. Então, o Espírito Santo, ele não é só o Espírito Santo dentro de nós. Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que guia as nossas vidas, é aquele que manda em nós. Colocando aqui numa palavra bem mais fácil para a gente entender. O Senhor é o Espírito, ok? Aí ele continua. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Onde é que o Espírito do Senhor está? Né? Aonde que o Espírito Santo está? Aonde o Espírito desse Deus está? Dentro de nós. Então, se nós temos esse Senhor, que é o Espírito, dentro de nós, então nós somos livres. Mas nós somos livres para obedecer. Nós somos livres para conseguir obedecer. Porque com o pecado, gente, nós somos escravos do pecado. E nós somos, então, obedientes ao pecado porque nós não temos essa liberdade que nós temos hoje. Mas em Cristo, ele quebra todo o grilhão, ele quebra toda a cadeia, ele quebra toda a prisão que existe da nossa vida com o pecado e ele nos torna livre. Só que quando Deus nos torna livre, ele diz que agora ele é o Senhor sobre as nossas vidas. E por isso eu tenho liberdade e consigo então obedecer a Deus em liberdade. Eu não sou dono de mim mesmo. Gente, as cartas de Paulo, elas enfatizam tanto essa questão do senhorio de Cristo sobre nós, de nós termos um dono, de nós termos um Senhor, né? Eu costumo falar nos vídeos, nas aulas, que nós brasileiros, principalmente hoje, século 21, né? A gente nem imagina o que foi o período de escravidão, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo houve, né? Escravidão. E como devia ser triste para um escravo ele ser vendido e ele ter um dono e ele não ter direito sobre a sua vida, de ir e vir, de fazer o que ele bem entende, mas ele era totalmente direcionado pelo seu dono, pelo seu Senhor, com letra minúscula. E hoje, Deus, o próprio Senhor Jesus, ele diz que ele é o nosso Senhor. Então nós somos escravos dele por amor. Mas aonde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Então, se você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem um Senhor sobre você, e é Jesus, é o Espírito Santo. Ele guia, ele precisa guiar a sua vida. Você não guia mais a sua vida sozinha. Você não manda em você. E aí está a verdadeira liberdade de ser cristão. Se você não entender isso, meu irmão, infelizmente a gente vai viver direcionando a nossa vida por conta própria e nós deixamos então de ter um Senhor sobre as nossas vidas. Nós queremos geralmente só o Salvador, né? O Senhor a gente não quer muito não. Mas o evangelho ele é completo, ele não é pela metade. Então Paulo está nos ensinando e falando à igreja de Corinto que onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade, ali a liberdade, ok? Capítulo 4. Gente, lembra que eu falei para vocês que essas cartas, todas nós estamos estudando de quinta-feira? Então, esses vídeos estão todos aí no canal, desde o primeiro até o último, quando a gente ainda está em processo, né, de aprendizado. A gente ainda está gravando esses vídeos, mas as cartas de Gálatas, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios, e agora nós já estamos em Romanos. Todas elas já estão disponíveis aí no canal. Então, se você quer se aprofundar, se você quer meditar nessa palavra, se você quer aprender um pouco mais da palavra de Deus, está à sua disposição.
Você pode fazer o acesso onde você estiver, no trabalho, na escola, indo no caminho, aonde você estiver na sua casa, né? No tempo que você tiver aí disponível, vá para a palavra, vá para os vídeos, aproveite esse canal. Eu falo, gente, como tem coisas boas no YouTube, na internet, para a gente estudar, para a gente buscar conhecimento de Deus, mestres maravilhosos, né, que estão aí disponíveis para nós. Então, que vocês possam aproveitar tudo que Deus tem deixado aí, né, a nosso favor, para que a gente não possa viver enganados, segundo às vezes o padrão desse mundo, ou de falsos mestres, né, falsos profetas, mas que a própria palavra de Deus vá nos ensinando. Capítulo 4, gente. 2 Coríntios, capítulo 4. Hoje nós vamos até o capítulo 5, tá? Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo está dando graças a Deus, né? Porque ele tem suportado todas as coisas, os irmãos também têm suportado todas as coisas, porque das trevas resplandeceu a grande luz, né? Ele diz, eu criei, por isso falei. A pregação do evangelho tem a ver com uma fé que é viva, que é realmente, que trata primeiro conosco, para que depois a gente possa falar com a mesma autoridade. Paulo vai dizendo que ele dá graças a Deus, né, por tudo que tem acontecido, mesmo estando... ele diz assim, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados. Ele fala, gente, tudo lá fora, tudo ao nosso redor é contrário, mas existe algo dentro de nós que dia após dia vai nos dizendo que nós não devemos desanimar, vai nos confirmando a vida de Deus dentro de nós. Eu não sei se vocês têm tido essa convicção, mas isso tem sido muito claro para mim nos últimos tempos, sei lá, no último ano. 2022 tem sido um ano delicioso na presença de Deus. Eu tenho visto realmente
um mover espiritual de dentro para fora na minha vida. Jesus me mostrando que a vida nele é muito diferente dos padrões que esse mundo tenta nos oferecer, de que a religião muitas vezes tenta nos oferecer, porque não há mérito em nós, gente, há mérito somente no Senhor, há mérito somente no Espírito Santo que trabalha em nosso favor. Então, mesmo quando tudo estiver contrário àquilo que nós cremos ou desejávamos para a nossa vida, a nossa fé não pode ser abalada por nenhuma circunstância. Que você possa declarar isso com tanta fé realmente, com tanta verdade dentro de você, para que mesmo quando os ventos soprarem contrariamente, como Paulo está dizendo aqui, nada te faça se afastar do Senhor, nada te faz desistir desse Senhor que está sobre a sua vida. 2 Coríntios capítulo 5, nosso último capítulo de hoje. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhes agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como é maravilhoso, né? Paulo fala com tanta ousadia, com tanta clareza para nós a respeito desse plano de redenção, né? De que Cristo, ele deu realmente a sua vida para que nós pudéssemos estar conectados de novo com o Senhor, estarmos reconciliados com Deus. Não havia possibilidade do homem voltar a ter comunhão com Deus, a não ser pela morte, pela redenção, pelo pagamento da dívida de morte, porque nós havíamos pecado e o salário do pecado é a morte.
Nós vamos chegar lá em Romanos, esse texto está lá para nós meditarmos nele. E nós então entendemos que Paulo está dizendo, irmãos, vocês precisam saber que tudo que nós passamos aqui, ele começa falando, né, é muito temporário, né? Essa casa, essa habitação que nós temos, esse corpo, ele vai ser totalmente revestido de glória. Nós vamos ser pessoas transformadas pelo poder de Deus, vamos viver uma vida de eternidade com o Senhor. E isso é maravilhoso, né? Ter essa convicção, ter essa certeza dessa salvação em Cristo Jesus. Por isso que Paulo nos chama a esse entendimento de que nós somos nova criação, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E por isso, por sermos nova criação, nós não decidimos mais por nós mesmos, nós vivemos em favor daquele que nos chamou para esse ministério da reconciliação. Gente, eu costumo falar uma frase bem simples quando eu dou aula e quando eu falo sobre esse assunto, ou até outros assuntos. Você não foi salvo para ser salvo. Você foi salvo para salvar a outros. Anota isso. Você não foi salvo para ser salvo. Você foi salvo para salvar outros. Então, se a nossa identidade como filhos de Deus não for essa de ser reconciliadores, de ser embaixadores, lá no vídeo eu te aconselho ir lá na aula assistir, porque eu vou falar disso de forma muito mais clara, para que a gente possa entender o que Paulo está dizendo aqui para nós, sobre nós sermos esses embaixadores de Cristo, né? Sobre essa casa celestial. Lá no vídeo, na aula, a gente fala disso bem, de forma bem minuciosa, né? De versículo por versículo aqui, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender muito mais aquilo que Paulo está falando aqui para nós, tá bom? Que em 10, 15, 20 minutos eu não consigo passar tanta informação aqui na leitura. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês, gente. Eu, por mim, a gente até terminaria aqui a carta de 2 Coríntios, que ela não é tão grande, mas vamos seguindo, né? Amanhã a gente provavelmente ainda está aqui dentro da carta de 2 Coríntios, aprendendo um pouco mais do que Paulo está escrevendo para essa igreja e que serve muito bem para nós nos dias de hoje, assim como serviu, né, de consolo para a igreja nesses 2000 anos. Nós continuamos sendo edificados com os ensinos que vieram direto do trono do Pai através da vida de Paulo. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Gente, eu queria já começar, né, a dar um recadinho aqui para vocês, aproveitando o vídeo. O ano de 2022, como vocês têm visto, nós decidimos fazer a leitura em ordem cronológica. Foi o primeiro ano que eu fiz a leitura dessa forma. Eu nunca tinha feito dessa forma. Sempre que eu fiz a leitura, a gente fazia a leitura como a Bíblia ela é impressa, né? De Gênesis a Apocalipse, mais Gênesis, Êxodo, livro por livro, né? E esse ano, 2022, a gente decidiu pegar uma Bíblia que até é emprestada, não é nem minha, essa Bíblia está comigo já há algum tempo. É uma Bíblia da editora Vida, que é a Bíblia em ordem cronológica. Essa versão que eu uso é a NVI, né? A nova versão internacional, e é uma Bíblia que foi organizada por dois grandes teólogos, provavelmente, eu não os conheço, mas o nome deles aparece aqui na Bíblia, chama Edward Hisse e Frank Claisen. Então, esses dois homens, eles organizaram essa Bíblia que a gente está lendo esse ano, que é da editora Vida, chama Bíblia em ordem cronológica. E eu gostei muito desse formato, gente. Realmente esse ano foi algo bem marcante para mim a respeito da leitura, porque quando a gente lê em ordem cronológica, você tem um pouco mais de compreensão sobre alguns pontos dentro da palavra de Deus que, se você lê os livros na sequência em que eles estão, às vezes você não percebe com tanta nitidez o que está aqui escrito em ordem cronológica. Então fica muito mais fácil, né? Então, ordem cronológica nada mais é do que de acordo com os fatos, conforme eles foram acontecendo. Então tinha momentos que a gente estava lendo aqui, que eu lia 5, 6, 7 livros ao mesmo tempo, textos pequenos, mas estávamos dentro de vários livros, né? Para algumas pessoas até confundia um pouco, teve alguns irmãos que me falaram que estava até se confundindo um pouco com a leitura, mas a gente seguiu, né? A gente seguiu aqui nesse plano, aproveitando essa Bíblia, que está aqui comigo emprestada, e eu fui. E aí eu queria ver com vocês o seguinte: o ano de 2023,
nós vamos fazer novamente a leitura em ordem cronológica. Eu vou continuar nesse plano de leitura, pelo menos por mais um ano, ou talvez faça mais uns 2 anos, para entrar essa compreensão maior da ordem cronológica dos fatos, aproveitando esses textos em ordem aqui. Então, o que eu queria aproveitar para falar para vocês? Se tem alguém que está acompanhando a gente aqui pelos vídeos e que gostaria de entrar com a gente nessa leitura o ano que vem, através da ordem cronológica, que providenciasse, né, uma Bíblia em ordem cronológica para ficar mais fácil, porque durante esse ano eu fiz os PDFs, né, com a sequência da leitura, mas eu queria realmente o ano que vem não precisar fazer os PDFs, eu queria fazer aqui com vocês a leitura, caminhando, né, lendo mesmo os textos, até chegar num certo ponto e aí no dia seguinte a gente continuar e assim sucessivamente. Lógico, dentro de um parâmetro aí de 2, 3 capítulos por dia, como é a média, né, de capítulos para se ler a Bíblia o ano todo. Mas eu não queria ter que fazer os PDFs. Então eu queria pedir aí pro pessoal que está me acompanhando e que desejar, né, o ano que vem fazer a leitura com a gente em ordem cronológica, que você já fosse providenciando uma Bíblia em ordem cronológica. Vale muito a pena um investimento. Se alguém precisar, pode me falar, que eu também geralmente compro, né, em editoras as Bíblias, às vezes até com preço um pouco mais acessível, e repasso aí para os irmãos, parcelado, sem problema nenhum. Então, se alguém for fazer a leitura com a gente o ano que vem e for fazer em ordem cronológica, que providenciasse a Bíblia para que eu não precisasse mais fazer os PDFs, né? Porque a gente acaba perdendo mais tempo com isso, né? Tendo pôr mais coisas no grupo, então eu queria seguir aqui na leitura sem precisar fazer os PDFs, tá bom? Então só um recadinho aí, se alguém precisar do auxílio, chama aí nos comentários ou chama no WhatsApp, quem tem meu WhatsApp, que a gente dá aí as instruções necessárias para a gente poder o ano que vem fazer novamente, tá bom? Quem quiser fazer outro plano de leitura o ano que vem, também vale muito a pena. Existem vários, né, planos de leitura, e o importante é a gente não parar. Nós precisamos continuar meditando na palavra, fazendo os nossos estudos, lendo a palavra. São disciplinas totalmente diferentes, que a leitura é uma disciplina, o estudo é outra disciplina espiritual, a meditação na palavra é outra disciplina espiritual. A gente precisa ter essas disciplinas espirituais todos os dias da nossa vida, né? Assim como nós tomamos banho, assim como nós almoçamos, jantamos, tomamos café, vamos trabalhar, cuidamos da nossa casa, assim como a gente tem todos esses afazeres dentro da nossa rotina, nós precisamos achar um período, nós precisamos achar um tempinho para estar com o Senhor. Isso é talvez a parte primordial do nosso dia. Seria maravilhoso se toda pessoa pudesse parar por um período, ou no início do dia, ou no meio do dia, ou no final do dia, para estar com a palavra. Que meditasse em um versículo por dia já seria suficiente, mas se puder ser um pouco mais, melhor ainda. Se puder fazer uma leitura anual, como a gente tem feito, quando a gente começa parece que é tão longe, né? Parece que vai demorar tanto, mas olha esse ano a gente já está aí já no meio do mês de novembro, faltam só praticamente 45 dias, né, pra gente acabar 2022, e consequentemente poucas páginas na nossa Bíblia desse ano em que a gente fez a leitura mais uma vez da Bíblia inteira. Então não é difícil, basta que haja realmente uma disposição no teu coração em obedecer o que a palavra de Deus diz, que a gente precisa meditar nessa palavra, para que a gente seja alimentado, para que a gente seja edificado no Senhor, e então sejamos inabaláveis na presença de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe, ótimo sábado aí para vocês, ótimo domingo, né, amanhã, se Deus quiser, e amanhã a gente está aqui para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.